Enquanto se prepara, talvez seu pensamento vagueie para a história dessa região. Sabia que o Reno é um dos maiores rios da Europa e que teve um papel crucial nas trocas comerciais desde a Idade Média? Imagine só por onde esse rio já passou, levando mercadorias e histórias de outros tempos. É quase como se toda a história da Europa estivesse guardada em suas águas, um arquivo em movimento constante. E a cada gota que salpica na margem, ele traz à tona novos segredos e curiosidades, como a excêntrica tradição de se jogar moedas no rio para garantir boa sorte. Por falar nisso, se você acha que jogar moedas traz sorte, que tal começar sua manhã com um café da manhã digno de um imperador? Ou seja, só não se esqueça de não pedir por ouro, porque sua conta vai chegar te dando uma realidade muito diferente daquela que você imagina. Agora, enquanto toma seu café, olhe pela janela e admire a cena que se desenrola à sua frente. As árvores diminuídas sob o manto cinzento do céu parecem velhas amigas fazendo uma pausa na conversa. Cada folha está coberta de orvalho, como se tivessem se preparado para um dia de desfile, vestindo seus melhores trajes. Tente imaginar o que se passava pela cabeça de poeta e filósofo como Nietzsche, que viveu em sua juventude nas colinas próximas ao Reno. A inspiração vem das mais sutis observações da vida cotidiana. Quem sabe ele também teria partido de uma manhã como essa para buscar as respostas que tanto almejava. O que você faria para encontrá-las? Rindo, talvez você pense que poderia tentar segui-lo, mas ao invés de um passeio a sole, você acaba com uma escada de degraus altos, e em vez de encontrar um divã de filósofo, se depara com uma cama bem aconchegante. Mas isso não é hora para descanso. Faça um esforço. Calce seus sapatos, sinta o frio do chão de madeira sob seus pés e prepare-se para explorar o que há além da sua porta. Cada passo em direção à rua é como abrir um novo capítulo em um livro que você nem sabia que precisava ler. Após alguns minutos, você chega às margens do Reno e observa a água correr como se conversasse baixinho consigo mesma, refletindo os tons de cinza do céu. É como assistir uma série sem nem precisar apertar play. Um dos prazeres simples que os mais ocupados muitas vezes esquecem. Um pequeno barco desliza suavemente e uma onda de lembranças nostálgicas percorre sua mente. Imagine-se navegando por essa estrada aquática, cercado por vinhedos que se estendem até onde a vista alcança, mais ou menos como o seu desejo por um pedaço de chocolate em dia de TPM. O contraste entre a água gelada do rio e o calor do sol, que finalmente começa a vencer a resistência do céu, é como a primeira mordida em uma torta recém-saída do forno. Uma explosão de sensações. Você respira fundo e sente a mistura de aromas, madeira, terra molhada e a leve brisa que traz consigo o cheiro das frutas frescas das árvores próximas. E não vamos esquecer das piadas para apimentar a manhã, certo? Por que os peixes fazem de tudo para não entrar em um bar? Porque eles não querem ser pescados. E aqui no meio da tranquilidade do Reno, talvez isso te faça rir um pouco, lembrando que a vida é cheia de humor, mesmo nos momentos mais improváveis. Agora faz você pensar, será que Nietzsche tinha um senso de humor? Ou ele preferiria uma reflexão profunda sobre a condição humana enquanto observava os peixes nadando à sua volta? Enquanto anda pela margem do rio, observe como as pequenas ondas se acumulam numa dança suave, como se estivessem ensaiando para uma apresentação grandiosa. Você pensa em quão sutilmente as interações humanas são como essas ondas. Algumas vêm para ficar, outras se vão, mas todas marcam a superfície do que somos. Essa jornada ao longo do Reno é também um convite à introspecção. Você se pergunta se as reflexões de longe do cotidiano são mais essenciais do que imaginamos. Artistas e intelectuais muitas vezes veem a beleza no que os outros consideram comum. Ah, se todos nós pudéssemos ser um pouco mais como eles.
Uma história antiga ressurgiu na sua mente, sobre os antigos romanos que navegavam pelo Reno em busca de novas terras e especiarias. Eles não sabiam que, séculos depois, um grupo de turistas estranhos também se deixaria levar pela beleza serena deste mesmo rio. O tempo é uma linha, não é? Passamos por momentos sem nos dar conta de que, na verdade, somos uma parte integrante da correnteza, flutuando juntos em direção ao desconhecido. Quem diria que um simples passeio poderia transformar-se em uma meditação sobre a vida e o seu significado? E enquanto você se entrega a esses pensamentos, a manhã fria transforma-se gradualmente em um leve calor de verão, como um sorvete derretendo nas mãos de uma criança que não quer parar de comer. A vida é assim às vezes, um derretimento contínuo. E enquanto isso ocorre ao seu redor, você continua apreciando a beleza de um dia que começou tranquilo, mas que se transforma a cada momento, um lembrete de que as manhãs frias podem nos levar a descobertas quentes e apaixonantes. O Reno, com sua sabedoria silenciosa, sempre tem algo a nos ensinar, mesmo que isso venha através de um gato num salto ou do vento soprando pelas árvores. Então, aproveite essa manhã fria e deixe cada respirada profunda guiar você por uma nova aventura, mais uma página que se vira no seu cotidiano. E quem sabe, um sorriso que se desenha em seu rosto, na certeza de que a vida é uma viagem a ser desfrutada. O silêncio aqui é profundo, quebrado apenas pelo suave estalar do gelo, enquanto a luz do dia começa a acariciar o cenário. É como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando para ver se você se levanta ou decide ficar envolto nas cobertas quentes. Você se lembra de uma história que ouviu uma vez sobre como algumas pessoas acreditam que o gelo tem uma essência mágica, capaz de congelar não apenas a água, mas também o tempo. Se fosse verdade, você muito possivelmente teria congelado em algum momento logo após colocar seu pé no chão gelado, tornando-se uma estátua que observa a vida passar calmamente. O vento traz consigo risadas distantes e você começa a imaginar o que aquelas vozes estariam dizendo. Provavelmente algo como: "Ei, quem precisa de um banho quente quando se tem a natureza para te congelar por dentro?" Se tivesse um café quente nas mãos, poderia responder que tudo depende de se você é mais fã de um congelamento épico ou de um aconchego protetor. E afinal, quem nunca preferiu um bom chocolate quente em uma tarde fria? Uma curiosidade esquisita sobre o Reno é que quando se fala em temperatura, os cervídeos, como o Reno, têm uma habilidade notável. Eles podem aquecer seu próprio sangue antes que ele circule para as patas, uma verdadeira aquecendo os motores antes de sair para a pista. Você ergue a cabeça e, com um movimento devagar, toca o vidro da janela, que, embora esteja embaçada, revela a beleza do mundo exterior. O gelo desenha padrões intricados, como se quisesse contar histórias sobre suas noites de inverno, quem passou por ali e quem se perdeu nas trilhas. São apenas algumas horas desde que a noite se despediu, mas o Reno, com sua bela pelagem clara e chifres curvados, parece ter sido eternamente parte dessa paisagem mágica, como uma música do tempo, vivendo em um ciclo de sempre se refazer. Durante os séculos, esses animais têm sido parte fundamental das culturas nórdicas, desde a criação delas, mais ou menos na era viking. E você então imagina os vikings, com suas armaduras e barbas longas, montando seus renos e se aventurando por terras desconhecidas. Uma cena que poderia facilmente ser uma nova série de streaming repleta de drama, ação e algumas piadas de bom gosto. Rebels do Ártico, conquistando reinos com, um bom fator de fofura, pois quem não se derrete ao ver um bebê reno tentando correr? Com a imaginação ainda viva em sua mente, você presencia a beleza simples e poderosa da natureza. Não é necessário um filtro de rede social para capturar essa visão. A beleza aqui é genuína, crua e
e, de certa forma, muito mais intrigante do que qualquer imagem perfeita que se possa encontrar. O entorno se revela como um lembrete constante de que a verdadeira estética está nos imperfeições. Um pouco de gelo aqui, uma camada de neve acolá, e assim como você, a natureza vai criando e recriando, mudando sem aviso prévio. Foi há bilhões de anos que, na época do Pleistoceno, os renos começaram sua jornada pela Terra. Uma viagem cheia de desafios, sobrevivência e adaptações, muito similar aos desafios que enfrentamos na vida. Você respira fundo, tentando tomar um gole da frescura do ar. O frio entra em sua garganta como uma brisa saborosa e você sente seus sentidos despertarem. São os reflexos de um sonho vivido num calor acolhedor após se cobrir com camadas de cobertas. Mas ao mesmo tempo, há uma sintonia inexplicável com esta manhã gelada e quieta. É como se o inverno tivesse sua própria melodia, tocando uma sinfonia suave que ecoa nas montanhas e no vale. O instinto de explorar te chama, e você se levanta rapidamente, mesmo que o frio te lembre gentilmente que talvez a rapidez não seja a melhor ideia nesses momentos. Uma dança sutil de calças e meias aquecidas, seguida por um casaco que parece ter pertencido a algum viajante do tempo. É hora de enfrentar essa beleza congelante. E ao fazer isso, você se sente de alguma forma como um explorador da natureza. Alguém a caminho do desconhecido, com um rolo de frases de efeito pronto para conquistar até os corações mais gelados. Quando você finalmente abre a porta e dá o primeiro passo para o exterior, a sensação do chão gelado é como um abraço inesperado. Há algo quase poético em como a vida nos convida a sair de nossa zona de conforto, como se dissesse: "Ei, o mundo lá fora é frio, mas também é mágico." E assim você se rendeu à aventura, permitindo que sua mente vague por lugares que nunca pensou em ir. O reno observa, quase como um guardião da floresta, e em seu olhar há um toque de sabedoria ancestral. Você não pode deixar de sorrir, pensando que, quem sabe, ele tem uma ruta mágica que pode lhe ensinar uma coisa ou duas sobre a vida. Se o reno resolvesse dar uma aula sobre as maravilhas do frio, você daria um bom debate acadêmico sobre o que significa a resistência na adversidade. E lá estaria o reno no centro da sala, realmente servindo de exemplo, um verdadeiro campeão do inverno. Ao final desse dia, você percebe que mesmo em meio ao frio cortante e à solidez do gelo, há calor suficiente dentro de você. Em cada passo dado, mais do que um simples passeio, você descobre pequenos brilhos ao longo do caminho, momentos que aquecem o coração e fazem a jornada valer a pena. Porque cada frio na pele é acolhido por uma centelha de alegria, e cada floco que cai é apenas um lembrete do quão incrível é viver, mesmo quando o mundo se transforma em gelo e silêncio. E você sorri ao perceber que, no fundo, a verdadeira mágica do inverno está apenas começando. Olhando ao seu redor, você nota a variedade de verdes que caracterizam a flora local, uma paleta tão rica que até mesmo os artistas impressionistas teriam dificuldade em capturá-la. A combinação de tons cria uma obra-prima da natureza, onde cada folha parece sussurrar histórias do passado. Você se lembra de que há muito tempo, as florestas eram o palco de grandes mistérios e aventuras. Aliás, sabia que na Idade Média, os bosques eram frequentemente considerados lugares de magia e feitiçaria? As pessoas costumavam acreditar que criaturas místicas, como fadas e duendes, habitavam esses lugares secretos, e que seus sussurros eram um convite para participar de suas travessuras. Você sorri, lembrando-se das histórias de sua infância, onde imaginação e realidade muitas vezes se entrelaçavam. Enquanto você continua a trilha, pondo um pé à frente do outro, nota uma árvore imensa, seus galhos se estendendo como braços acolhedores. O tronco é tão largo que parece ter abraçado o próprio tempo, carregando as cicatrizes de muitas tempestades e verões abrasadores.
Essa árvore, assim como você, carrega consigo histórias não contadas, memórias de dias ensolarados e noites tempestuosas. Agora você se pergunta quantos passaram por aqui, quantas risadas ecoaram sob seu dossel e quantas lágrimas foram derramadas na sua sombra. É como um microcosmo da sua própria vida, repleta de altos e baixos, de luz e sombras. Ao se sentar ao pé da árvore, você permite que sua mente vagueie livremente, à medida que o momento presente envolve você. O aroma da terra úmida e a sensação do musgo macio sob suas mãos trazem uma sensação de segurança, como se o próprio planeta estivesse te abraçando. Você percebe que a natureza é um reflexo do que somos, cheia de imperfeições e belezas. Durante um instante, sente como se as preocupações do mundo fossem apenas folhas secas levadas pelo vento, longe e inatingíveis. E enquanto você está imerso nesses pensamentos, uma lembrança engraçada surge na sua mente. Quantas vezes você se pegou discutindo sobre quem deveria ter vencido uma partida de futebol, como se isso realmente mudasse o curso do universo? É claro que, depois de uma discussão acalorada, todos se reuniam para rir das absurdidades que inventaram e das teorias mirabolantes que levantaram. A vida é, afinal, feita dessas pequenas incongruências que nos conectam. E assim como a árvore ao seu lado, que está ali firme e forte, você sabe que sua essência está conectada ao riso e à leveza das interações cotidianas. Enquanto você observa as nuvens lentamente se movendo pelo céu, dando forma a criaturas e figuras que dançam em sua imaginação, você é abordado por um grupo de esquilos que, sem se importar com sua presença, parecem estar em uma missão científica para descobrir, ou talvez roubar, nozes para o inverno. Eles se entreolham, como se estivessem debatendo a melhor estratégia, e você não pode deixar de rir ao pensar que talvez eles estivessem envolvidos em uma verdadeira conferência sobre o armazenamento de alimentos. Você sente uma conexão instantânea, como se o tempo parasse e todos, incluindo você, fizessem parte de uma grande piada cósmica. Nesse instante, uma pesquisa acadêmica sobre a inteligência dos esquilos te vem à mente. Estudos mostram que esses pequenos roedores possuem uma memória espacial incrível, capazes de lembrar locais exatos onde enterraram suas nozes, mesmo meses depois. Imagine ter essa habilidade. Você teria um estoque infinito de pequenos tesouros para sua disposição. E ainda mais, poderia relembrar onde deixou aquele brinquedo, ou até mesmo a receita secreta do seu bolo preferido. Você sorri com essa imagem e, por um momento, se imagina como um esquilo saltando pelas árvores e desviando de obstáculos com uma graça que você gostaria de ter. Conforme o sol se inclina no horizonte, espalhando uma luz dourada pela floresta, você sente uma macaquice no seu coração, como se a natureza estivesse te convidando a dançar. Há algo profundamente libertador no som dos galhos quebrando sob os pés das criaturas que compartilham seu espaço, algo que te lembra que a vida é um espetáculo para ser vivido e não apenas observado. Além disso, no horizonte, você vê uma colina que, de longe, parece tão tranquila quanto um cenário de um filme, onde a aventura aguarda o próximo passo. Lembrando seu próprio caminho, você se permite sonhar acordado, imaginando como seria escalar aquela colina, ou melhor, como seria deslizar pela grama em um dia quente de verão, deixando a mente flutuar livre como uma pipa ao vento. A sensação da grama macia sob o corpo traz à tona memórias de infância, onde cada riso ecoava mais alto do que qualquer preocupação. Assim, enquanto você se levanta e se despede temporariamente da árvore, sente que, apesar de seus desafios e responsabilidades, existem pequenos momentos de alegria que valem a pena ser cultivados. A natureza, com seu jeito simples e sincero de ser, é um lembrete constante de que a vida é feita de ciclos. Ela é como um grande professor que nos ensina a importância de se adaptar, evoluir e
por vezes, simplesmente descansar à sombra de nossas próprias árvores. Então, enquanto você caminha de volta por um caminho conhecido, invade-lhe a sensação de que tudo tem um propósito, mesmo que não o compreendamos imediatamente. Entre histórias espetaculares e risos compartilhados, um novo dia se anuncia no horizonte, pronto para ser vivido com a mesma leveza que você encontrou sob a árvore que abraçou o tempo. Você agora está abaixo da grandiosa estrutura do Coliseu, onde, em tempos antigos, milhares assistiam a emocionantes lutas de gladiadores. Imaginou isso? O eco dos aplausos e gritos ressoando nas paredes de pedra, como uma superprodução moderna, mas em vez de estrelas de Hollywood, eram homens corajosos, dispostos a tudo por um pouco de fama. E enquanto você respira fundo, sente o cheiro da história no ar, algo como um perfume raro, talvez uma mistura de suor e coragem. Não se preocupe, esse aroma é somente uma metáfora que traz à mente a bravura dos lutadores. Para você que ama curiosidades, que tal uma informação de dar aquele frio na barriga? O Coliseu podia acomodar até 80.000 espectadores. Sim, você não leu errado. Quase o suficiente para encher uma sala de cinema gigante, com fãs de super-heróis esperando para ver quem leva a taça. Agora, pense nos romanos como o Pinterest da época. Eles tinham tudo catalogado e organizado. Havia uma quantidade surpreendente de invenções e inovações que muitos nem imaginam que vieram deles. Por exemplo, os romanos foram os criadores das estradas pavimentadas. Se você acha que o trânsito da sua cidade é caótico, experimente imaginar as estradas romanas que conectavam diversas partes do vasto império. Olhando para as distâncias, é fascinante notar que a expressão "todos os caminhos levam a Roma" é literal. Você poderia, literalmente, viajar de uma ponta a outra do império e encontrar-se no meio de toda aquela agitação de cultura, política e até delícias gastronômicas, como as primeiras versões de fast food, com suas tavernas oferecendo pratos saborosos, enquanto os clientes jogavam dados e zumbiam sobre a última jogada política. Ao falar de comida, outra curiosidade excêntrica que muitos desconhecem é o gosto peculiar dos romanos para iguarias. Eles adoravam um molho chamado garum, que era feito de peixes fermentados. Imagine a cena: um grupo de romanos sentados a uma longa mesa, debatendo sobre quem deveria ser o próximo imperador, enquanto o garum era passado de um para o outro, como se fosse ketchup, mas com um toque que faria até o seu rosto fazer caretas. E você? Conseguiria manter a compostura? A crítica acadêmica se diverte ao analisar essa parte da culinária romana, discutindo se era revolução gastronômica ou apenas uma maneira de manter os aromas da cozinha escondidos, como um truque de mágica para enriquecer os sabores. Certa feita, em uma taverna romana, um filósofo argumentava que o gosto por garum era a expressão máxima da sofisticação. Outro, rindo em voz alta, disparou: "Se a sofisticação é isso, então eu sou um verdadeiro camponês." E a taverna riu junto com ele. A vida romana não era muito diferente da nossa, repleta de debates acalorados sobre coisas triviais, onde mesmo que um dos lados parecesse ter razão, o melhor mesmo era rir e saborear um bom vinho, mas sem garum, por favor. Se você já parou para pensar na grandiosidade dos edifícios romanos, deve ter imaginado uma impressão visual semelhante a um moderníssimo centro comercial. A diferença é que cada parede da antiga Roma contava uma história de batalhas e vitórias, como uma animação digital, onde cada pixel carrega um pedacinho do passado. Cada coluna erguida, cada estátua imponente, narrava o orgulho de um povo que sabia se divertir e, ao mesmo tempo, tirar lições da vida. Eles eram astutos, e não apenas guerreando com espadas, mas também com as palavras e o raciocínio. As discussões sobre direito e política ecoam em nossos dias, motivando debates acadêmicos que, assim como os romanos, ainda não chegam ao consenso. E você,
Enquanto vibra com as histórias dos gladiadores, não pode deixar notar o que a arquitetura nos ensina. As inovações romanas em concreto nos levaram a construir estruturas que assim da alça não admiradas pelo mundo. Agora, enquanto você reflete sobre isso, perceba como as similaridades atravessam o tempo. As avós romanas provavelmente cozinhavam pratos sofisticados, enquanto contavam histórias de aventuras, exatamente como as avós de hoje em dia, cheio de amor e uma pitada de garum para apimentar a conversa, se quisessem. Passadas as horas, enquanto a cidade eterna parece adormecer, é fácil imaginar as discussões sobre quem seria o próximo imperador, ou se alguém conseguiria criar um novo tipo de garum que substituiria o tradicional. O entendimento de que Roma não era só um lugar, mas uma experiência de vida, onde cada pedra carregava a história de milhões de vidas, é uma reflexão que nos inspira até hoje. E se pensa que a antiga Roma era apenas de brigas e conquistas, lembre-se que também havia espaço para risadas e piadas sobre quem deixaria a melhor herança para os filhos, especialmente se essa herança incluísse invenções geniais. No fim das contas, o que queremos mesmo é diversão e um pouco de conhecimento. Enquanto você se acomoda novamente em seu sofá, lembre-se de que história é muito mais do que datas e fatos. É uma tapeçaria de experiências humanas, sensações e risos, tecidas ao longo dos séculos. E, assim como os romanos, você também pode criar seu próprio legado, pois todos nós, em certa medida, somos herdeiros de um passado vibrante, que, se esmagado sob o peso da história, ainda nos faz sorrir, como se estivéssemos presenciando uma disputa no Coliseu, mas agora com um balde de pipoca à mão. Você se lembra de certos momentos na sua própria vida, quando decidiu experimentar algo que parecia fora da sua zona de conforto. Quem diria que sua capacidade de dançar desajeitadamente em uma pista de dança poderia ser comparada à arte de deslizar sobre o gelo? O entusiasmo dos romanos se assemelha a essa sensação de aventura que você já teve, a expectativa e o nervosismo enquanto você se prepara para se soltar e experimentar algo novo. Assim como você fez na sua primeira aula de balé, eles se dirigem à arena improvisada, ansiosos com as risadas e quedas que certamente seguem. Afinal, quem não gostaria de ver um imperador deslizando gracioso pelo gelo, enquanto os súditos assistem com sorrisos e trocadilhos sobre a capacidade de um gladiador de não se espatifar? Pelo menos no gelo eles não verão sangrar, uma piada ressoa, fazendo você soltar uma risadinha. Enquanto você caminha pelas ruas geladas de Roma, percebe como os romanos, sempre atentos às inovações, parecem estar em uma verdadeira busca por trazer a magia do inverno para seus dias ensolarados. O que é um pouco surpreendente, considerando que as temperaturas romanas, na maioria das vezes, não encorajariam alguém a sonhar com patins. Você se pergunta se alguma vez já existiu um patinador romano tão habilidoso que poderia, com um único movimento, elevar o espírito de uma multidão da mesma forma que um artista de rua toca uma sanfona moderna. É interessante imaginar alguém deslizando por uma formação de colunas, tirando um fôlego do público ao executar giros que fariam até mesmo os deuses olharem com um certo deslumbre de curiosidade. De fato, a história é repleta de curiosidades sobre como as pessoas sempre encontraram maneiras de se divertir e experimentar novas atividades, mesmo que isso parecesse mais um truque de mágica do que uma forma de lazer. Você se lembra de ter lido que os romanos inventaram o concreto e que, ao longo do tempo, seu desejo de inovação levou à criação de maravilhas arquitetônicas como o Panteão e o Coliseu. Você começa a associar a naturalidade que eles tinham de explorar novas experiências a um equilibrista que caminha pela corda bamba, sempre desafiando a gravidade das tradições. O equilíbrio, você percebe, era um fator-chave,
mesmo em um contexto tão desconcertante quanto o das novas modas. À medida que você se aproxima da pista de gelo, uma visão que parece uma miragem em meio ao calor da cidade, observa a disposição dos romanos em abraçar essa nova atividade. É como se eles estivessem todos participando de uma dança antiga, mas todos seus passos e giros são feitos em uma superfície completamente diferente, como se estivessem dançando em cima de nuvens de sonhos. A suavidade do gelo sob os patins traz à lembrança a experiência de estar em um campo de flores sob um céu azul. Ambas as experiências têm um encanto peculiar que pode ser facilmente destruído se não forem apreciadas corretamente. Olhando ao redor, você percebe os sorrisos e a camaradagem, e nesse instante a atmosfera se transforma. É como se todos fossem parte de um grande teatro, onde o cenário era não apenas visível, mas também palpável, ressoando com os sons da alegria. E como em qualquer grande espetáculo, sempre há aqueles que se destacam, os que se movem com graça e habilidade, enquanto outros se arriscam a criar uma performance cômica. Você observa um grupo de jovens soldados saindo da formação rígida a que estão acostumados, deslizando, caindo e levantando-se novamente. A queda ríspida de um deles vem acompanhada de risadas, e você se pega pensando sobre como, na essência, somos todos apenas crianças, aprendendo a andar em novas superfícies, não importa a idade que tenhamos. Uma senhora próxima a você sussurra em tom de brincadeira: "Se isso não é disciplina militar, não sei o que é", e você acaba se divertindo ao considerar como mesmo os gladiadores poderiam se tornar grandes bailarinos sobre o gelo. Entre risos e movimentos desajeitados, uma atmosfera de celebração permeia o ar. Esse fenômeno social que se apresenta diante de você traz à tona um debate acadêmico relevante. Até que ponto as inovações culturais se manifestam como uma forma de resistência à rigidez das tradições? Você reflete sobre a maneira como o ato de patinar comunica não apenas prazer, mas também, de maneira discreta, simboliza uma maneira de interagir e desafiar os costumes que muitas vezes prendem a sociedade. Assim como os próprios romanos desafiaram o conhecimento científico e artístico do mundo antigo para construir um legado, aqueles que agora se arriscam sobre o gelo estão simplesmente deixando ecoar um desejo de liberdade e novos começos. Ao final da tarde, você observa as sombras começando a se alongar, envolvendo a pista de gelo em um abraço suave e morno, quase como um lembrete de que toda experiência, por mais efêmera que seja, tem um valor precioso em sua transitoriedade. Os sorrisos continuam a brilhar nas faces dos patinadores, cada um com sua própria história, seus próprios risos espontâneos, e para alguns, talvez até alguns arranhões que contarão por muito tempo adiante. Você também reflete que, enquanto muitos poderão um dia ter esquecido da moda de patinar, o impacto emocional daquela tarde ficará guardado nas memórias, como uma brisa leve que traz o odor das flores do campo ou a lembrança de um amanhecer sereno. E assim, enquanto a noite envolve Roma em um véu de estrelas, você segue cuidadosamente em seus próprios passos, inspirado por cada patinação, cada queda e cada risada. Afinal, às vezes o gelo sob nossos pés é uma oportunidade disfarçada para dançar, mesmo que todos estejam rindo enquanto tentam não escorregar. E com um último olhar para a pista iluminada, você se despede, percebendo que a busca por novas experiências, assim como o eterno fluir do Tibre, nunca termina. Enquanto você observa a paisagem ao seu redor, talvez note que a natureza tem suas próprias peculiaridades, justo como nós, seres humanos. Você já se perguntou por que o sol se põe todos os dias, mas a lua às vezes decide fazer uma aparição tímida? É como aquela festa onde o amigo sempre aparece com um atraso confortável, fazendo com que todos se perguntem se ele realmente estava a caminho ou apenas se divertindo por conta própria.
Essa dança celeste entre o Sol e a Lua é um espetáculo que se repete há bilhões de anos, bem antes de Aristóteles refletir sobre a natureza do cosmos. Ele acreditava que a Lua era feita de cristal e que as estrelas eram pontos de luz em uma tela negra. Que imaginação, não? Mas você pode viajar na sua própria imaginação agora, conectando-se a todas essas histórias e teorias que moldaram nosso pano de fundo histórico. E enquanto você contempla esse vasto céu, imagine-se acompanhando a trajetória de um cometa. Ele passa por aqui, fazendo uma visita breve e encantadora, apenas para deixar um rastro de poeira brilhante. É quase como aquela sua colega de trabalho que traz donuts na sexta-feira. Uma alegria passageira que deixa todos com um sorriso, mas infelizmente desaparece muito rápido. Sabia que cometas são como viajantes intergalácticos, com suas caudas de gás e poeira entrando na atmosfera em uma explosão de luz? Isso também me faz lembrar daquela sensação de euforia que você sente ao entrar em uma nova fase da vida. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor, dançando junto com você em uma celebração silenciosa. Na verdade, o próprio ato de sonhar é muito semelhante a observar esses cometas. Você se permite flutuar entre as possibilidades, imaginando cenários deslumbrantes onde tudo é possível. Você pode ser quem quiser, e a expectativa desse destino impõe uma emoção indistinta, uma sensação calorosa que encoraja a aventura. Agora, se você também já parou para pensar, por que o céu não é verde ou amarelo ao invés de azul? O fenômeno é resultado da dispersão da luz solar pela atmosfera da Terra. É esse mesmo fenômeno que torna os pôr do sol tão vários e fascinantes. Sabia que o mesmo efeito é o que lhes dá aquelas cores brilhantes? É quase como a maneira que a gente reage às situações da vida. Às vezes, as cores mais vibrantes surgem após os momentos mais escuros. Um fã fervoroso de ciência poderia argumentar que essa transição se parece como uma alegoria para o crescimento pessoal. Quanto mais escura e desafiadora é a sua experiência, mais radiante é a sua luz quando você finalmente emerge. E nesta cena tranquila, você percebe que até pequenos momentos podem produzir grandes impactos. Tal como a ideia de um Eureka de Arquimedes, que fez com que ele pulasse da banheira para compartilhar sua descoberta sobre a flutuação. Quem diria que um simples mergulho poderia resultar em um avanço significativo na física? Às vezes, quando você está relaxado, as ideias mais grandiosas vêm à tona com a suavidade de um sopro. Você pode encontrar sua própria epifania enquanto observa as estrelas cintilantes no alto. Pois assim como cada estrela no céu tem seu próprio brilho e história, você também carrega suas experiências e luz própria. E já que estamos falando de luz, você já ouviu a história de como os fósforos foram inventados? O que começou como uma busca pela ignição do fogo, com um simples palito, se transformou na ideia contemporânea de espontaneidade. É como acender uma chama dentro de nós, uma centelha que pode transformar noites escuras em dias iluminados. Um filósofo contemporâneo, que não soube resistir a um bom debate, adora comentar que é nas pequenas coisas que a verdadeira magia do cotidiano se revela. Ele está certo, não é? Cada faísca que acendemos em nossa vida pode incendiar desafios, dar vida aos sonhos e ambientar nosso espaço. Isso nos convida a refletir sobre como conseguimos equilibrar os altos e baixos na jornada. Além do mais, neste universo de sons sutis e estrelas cintilantes, você encontrará uma força que ressoa através das conexões que faz. Cada riso, cada conversa, são as pequenas constelações que constroem suas galáxias pessoais, conectando-se de maneiras que muitas vezes demoram a ser apreciadas plenamente. Sinta-se envolto nesse calor, como um abraço que é tanto do mundo exterior quanto do interior. Portanto, não se surpreenda se ao se afundar nas suas imaginações e reflexões, você descobrir uma nova camada de si mesmo, como
uma cebola que, em suas camadas, revela um cheiro forte, mas um sabor incrível. Agora, deixe a suavidade desse momento tocar você. Enquanto a noite avança, sinta-se mais leve, como um barco navegando em águas tranquilas. Cada respiração sua se torna sinônimo de liberdade, como um pássaro que finalmente encontra seu caminho de volta para casa. Entregue-se a essa serenidade antes que o descanso venha pela noite, sabendo que por trás das estrelas há muitos mistérios esperançosos e encantadores esperando para ser desbravados. No fundo, imagine-se mergulhando nas suas reflexões mais profundas e revelando sua própria constelação de ideias. Depois de tudo isso, o sono não parece mais tão distante, mas uma jornada que está pronta para começar. Você decide que deve se equipar com os itens mais úteis antes de se aventurar. Pensando bem, um mapa é ouro, tal como um GPS para os que vivem no século XXI. Os nômades do passado desbravaram caminhos com estrelas como guias. Imagine se eles soubessem que hoje teríamos um gráfico animado de onde estamos. Certamente diriam que a vida moderna é cheia de perigos tecnológicos. Mas, por mais engraçado que isso possa parecer, afinal, não é todo dia que você pode dizer que perdeu a conexão em vez de seguir uma trilha. Enquanto você organiza sua mochila, percebe que cada item conta uma história. Há a lanterna, uma companheira luminosa que poderia fazer piruetas enquanto ilumina o caminho. Sem ela, você imagina como seria andar na escuridão, como um gato desajeitado tentando desviar de um balde. E quem diz que os gatos não se aventuram? Ao contrário do que muitos pensam, os gatos são exploradores noturnos por natureza, tentando desvendar mistérios sob a luz da lua. Você segue pensando que talvez um gato tenha apenas um pouco mais de autoestima que você, mas isso não importa agora. Os suprimentos de comida são igualmente cruciais. A barrinha de cereal que você escolheu parece tão simples, quase como um tapa na cara dos banquetes épicos da história. Sabia que os romanos frequentemente se alimentavam de pães e iguarias para sustentar suas intermináveis batalhas? É curioso pensar que, enquanto eles lutavam, você só precisa de um punhado de nozes e algumas frutas secas. Não está tão longe de um reality show moderno em que se espera que você sobrevive com o mínimo, mas pelo menos você pode comer uma maçã crocante enquanto verifica suas mensagens. E a água? A água. Não importa o quão épico o seu destino seja, sem água, tudo se torna um vasto deserto. Só que sem camelos. Você toma um gole do seu cantil, lembrando-se de que o deserto também tem seu próprio esplendor e desafios. Algumas das maiores expedições da história foram feitas por aventureiros que cruzaram areias escaldantes. Ao contrário deles, você pode ignorar o lado romântico da mitigação da sede clicando em um botão que traz água para você em sua casa. Das melhores experiências envolvem aqueles momentos de tensão, onde você não sabe se conseguirá chegar ao seu destino e que a água se tornará uma preciosidade. Com a mochila finalmente pronta, você dá uma olhada no espelho, ajusta seu chapéu e se pergunta se ele o fará parecer mais aventureiro ou apenas um personagem de desenho animado perdido em uma missão. A verdade é que, no fundo, todos nós nascemos com um pouco de herói em nós. Você se lembra do que foi dito sobre os grandes exploradores? Que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Nesse instante, mesmo ao olhar seu próprio reflexo, aquele leão que habita em você parece rugir alto e claro. Numa reviravolta de sorte, você encontra um talismã especial. Uma pequena pedra que parece brilhar à luz da lua. Dizem que ela traz sorte, mas a curiosidade é maior. Você se lembra de uma frase em um debate acadêmico sobre fé e superstição. Quando o racional se esvai, o mágico se propõe. Rindo, decide que qualquer amuleto é sempre bem-vindo, especialmente se isso aumenta seu nível de confiança.
Após tudo, quem não gostaria de apresentar a pedra da sorte na próxima roda de amigos? Com essa pedra na palma da mão, você sente que a aventura se torna uma sinfonia de possibilidades. Felizmente, suas preparações não se limitam apenas ao material. Você se lembra de trazer uma boa dose de entusiasmo, que é como a ketchup que faz qualquer proteção contra a viagem parecer mais saborosa. Encarando o desconhecido, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Os heróis de suas histórias favoritas não começaram em glórias. Eram apenas pessoas normais, com dificuldades normais, enfrentando desafios monumentais. Você se lembra do que o sábio disse: um passo de cada vez. Com tudo pronto, você se dirige à porta, onde o ar fresco à sua frente parece ter um sabor diferente, como o aroma de um pão recém-assado. É nessa hora que a hesitação pode surgir, como uma sombra fazendo uma pirueta, mas o seu coração, impulsionado pela empolgação, te convida a seguir em frente. A coragem se mistura com a ansiedade, formando um elo inexplicável, como a ligação entre o dever e o desejo que faz com que qualquer aventura se torne uma obra-prima. Ao abrir a porta, você é recebido por uma orquestra de sons suaves da natureza. Os pássaros chamando uns aos outros, o vento brincando nas folhas, como se estivesse lhe dando boas-vindas a um mundo que espera por você. E assim você cruza a entrada para o desconhecido, deixando para trás a rotina, os problemas e toda a monotonia do dia a dia. A aventura começou. O céu acima é vasto e cheio de promessas, e o caminho à sua frente é uma tela em branco, pronta para ser preenchida com suas histórias a serem contadas. Você sente a excitação fervilhante dentro de você, uma sensação que é praticamente a mesma que um adolescente sente a caminho de seu primeiro grande show. É hora de desbravar, de explorar, de viver. E enquanto você se lança nessa jornada, lembre-se, sempre haverá algo mais. Um desafio, a risasal, ou mesmo Badeskir at Streeting, espero por você aqui de canto. Taicharz Ukmenyin. Imagine a cena. Homens e mulheres vestidos com túnicas vibrantes, cuja cor compete com o céu azul sobre suas cabeças. Estão sentados no chão frio, com o olhar fixo nas plantas de pés, enquanto tentam transformar pedaços de madeira e couro em experiências deslizantes. Você pode sentir a fibra dos materiais nas mãos deles e a energia que flui enquanto falam sobre a melhor forma de montar seus patins. Uns riem, outros gesticulam, e não é raro ouvir uma piada que ecoa pelo ar como uma flecha bem acertada. Se deslizar é o que queremos, por que não nos jogamos diretamente nos rios? A água é sempre mais fresca, exclama um deles, provocando risadas em todos os cantos da praça, o que faz você sentir um leve frio na barriga, como se tivesse tomado um susto, mas agora é só alegria. Eles falam dos tempos antigos, de como os gladiadores se exibiam na arena, mostrando força e coragem. Aqui, no entanto, o desafio é outro. Como podemos ser velozes e ágeis sem a necessidade de uma armadura? Ao seu redor, você percebe que essas competições à moda antiga não envolvem sangue e suor, mas sim diversão e destreza. Uma batalha de habilidade, conforme as pessoas tentam deslizar por uma pista improvisada em direção ao altar de Júpiter, como se ele estivesse prestes a declarar um vencedor, ou apenas soltar um trovão desaprovador. Como um observador anônimo, você sente uma ponte entre o passado e o presente se formando à sua frente. Não é difícil imaginar que, se os romanos tivessem a invenção dos patins em sua época, eles poderiam ter se tornado ótimos patinadores, quase como aqueles que vemos hoje em patinação artística nos Jogos Olímpicos, girando e deslizando com a graça de um cisne. Entre os murmúrios da multidão, você ouve outra risada enquanto um romano se levanta e tenta manobras que estão distantes de sua maestria. Pelo amor de Netuno, se eu quisesse cair, eu teria pulado de um penhasco. E todo mundo ri de novo, você também. Esse espírito de camaradagem ressoa profundamente,
criando laços que, embora possam ser efêmeros como folhas ao vento, são tão valiosos quanto o ouro. Há algo incrivelmente liberador em ver esses romanos construindo sua versão da diversão enquanto, por acaso, tropeçam e se soerguem só para escorregar e rir novamente. É como ver um grupo de amigos reunido em um parque moderno, experimentando novas aventuras e descobrindo a beleza do riso compartilhado. E quando a trilha sonora natural das risadas mistura-se com o canto animado dos pássaros, você percebe que a vida é de fato uma dança, espontânea, leve e justo ao lado da história que nunca realmente para. Enquanto seguem com o plano, você escuta um romano entusiasmado compartilhar curiosidades sobre a origem de alguns jogos. Vocês sabiam que, em vez de patins, muitos de nós usavam 2 tábuas amarradas aos pés nas velhas festividades? Quase um ancestral da patinação. E se não conseguimos deslizar, pelo menos poderíamos saltar e dar risadas. A história por trás do riso é sempre mais rica, você pensa. Quais lições podem ser extraídas de um simples jogo? E mesmo quando os desafios esperam por eles, o que importa é o espírito com que irão encará-los. Nessa atmosfera leve e acolhedora, um debate academicamente intrigante surge. Em que medida o jogo e a competição moldam a cultura de uma civilização? Algo tão simples como um pedaço de madeira sob os pés pode abrir um canal criativo, um momento que transita entre o lúdico e o sério. Você sorri ao ouvir este diálogo, percebendo que as reflexões históricas sobre o entretenimento e a competição estão tão vivas agora como há 2000 anos atrás. Com um olhar curioso, você vislumbra os romanos arranjando suas armas de diversão para a grande competição. As repetições de amarrações improvisadas, as tentativas de encontrar o pé certo, os murmúrios de encorajamento e as provocações amigáveis fazem toda a atmosfera borbulhar com calor e emoção. Como um beija-flor pairando em cima de uma flor, as esperanças deles estão em suas cabeças e corações. Eles não estão apenas criando patins, mas também memórias indeléveis. Nos momentos em que um romano cai, e de fato cai com frequência, você percebe que as quedas fazem parte do entretenimento. Cada queda é recebida com aplausos e risadas, pois eles sabem que de alguma forma ainda estão ganhando na competição mais ampla da vida. Quando você observa essa dança entre as quedas e as risadas, percebe que a vida às vezes se assemelha a um grande jogo, no qual todos tentamos não apenas nos equilibrar, mas também reerguer uns aos outros em cada tropeço. E assim, você se vê envolvido na atmosfera mágica deste evento peculiar, onde a história antiga se entrelaça com a leveza do presente. Os romanos estão prontos para deslizar, desafiar as leis da gravidade e, na verdade, desafiar as fronteiras de suas próprias habilidades. Afinal, o riso é uma linguagem universal, uma forma de conexão que supera os séculos. Você sente que poderia passar semanas nesta praça, ouvindo histórias, rindo e deslizando através dos séculos, como um travesseiro sendo passado de mão em mão entre amigos. Finalmente, enquanto as preparações chegam ao clímax e a tensão se instala no ar, você se pergunta: quem sairá vencedor? Mas antes que a competição comece, você percebe que talvez a verdadeira vitória já tenha sido alcançada. Não é o prêmio, mas as memórias e os laços que se formaram, que tornam esse dia inesquecível. É hora de se deixar levar, assistir e se divertir, enquanto a arena improvisada se torna um espaço sagrado para expressões de alegria e camaradagem. E a verdadeira essência da vida se revela em todo o seu esplendor. Você já se perguntou por que algumas coisas nos fazem rir de forma tão espontânea? Agora, essa é uma pergunta que até filósofos debateram em cafés e salões ao longo da história. Platão pode ter ficado um pouco perplexo em relação ao que realmente é a comédia, mas talvez ele também tivesse achado graça se ouvisse uma piada sobre computadores. Por que o computador foi ao médico?
porque ele tinha um vírus. Essa risada é como uma onda que explode no oceano da sua mente, estimulando cada canto seu a se soltar um pouquinho mais. Ao relaxar na sua cama, pense em cada respiração profunda que você dá como uma troca de presentes com o universo. A cada inalação você absorve a coragem e a calma de gerações passadas, e a cada exalação você libera as preocupações que não pertencem a você. Desta forma, sua consciência flui como um rio, levando embora qualquer energia negativa, enquanto a brisa fresca dessa nova serenidade preenche o espaço. Durante esse momento, seu corpo e mente entram em sintonia, como se fossem dois escritores colaborando para criar uma obra-prima chamada Você. Curiosidade: sabia que a primeira risada registrada na história foi encontrada nas cavernas de Lascaux, na França? Os desenhos de figuras risonhas vão além de milênios e continuam a desfrutar de seu papel como arte humana. Isso só mostra que o riso é um eterno companheiro da humanidade, sempre presente em diferentes épocas e culturas. Assim como essas pinturas, sua própria história é uma obra recheada de tintas vibrantes e traços delicados, um mosaico que se forma a partir das memórias que você acumula. Imaginando-se como um viajante pelo tempo, você percebe que está em um momento único. Assim como as antiguidades nos museus, cada experiência sua é um artefato inestimável. Suas aventuras podem não estar expostas em vitrines luxuosas, mas são ricas em significado e emoção. Cada encontro com você mesmo é como uma escultura sendo moldada pelo tempo. As marcas do seu crescimento são como as cicatrizes que um guerreiro exibe com orgulho. Elas contam histórias de superação, aprendizado e força. Visualize agora um espaço tranquilo, onde você está cercado por amigos nas noites de inverno, enquanto todos se reúnem ao redor de uma fogueira crepitante. As chamas dançam suavemente e as risadas ecoam à medida que cada um compartilha suas memórias. Isso pode ser tão reconfortante quanto fazer uma maratona da sua série favorita, onde você se afunda no sofá e se deixa levar pelas histórias. Mesmo a luz da tela, por mais confortante que seja, não se compara ao calor da amizade, que nutre a alma e traz paz. Voltando à sua essência, você pode refletir sobre os momentos em que se sentiu verdadeiramente conectado aos outros. Esses momentos que são como pequenas estrelas brilhando em sua galáxia pessoal. O que as uniu? O que trouxe essas energias únicas a ponto de risadas e conversas fluírem até noite adentro? São essas conexões que nos fazem sentir vivos, assim como as raízes das árvores se entrelaçam no solo, criando uma base sólida que sustenta a vida em comunidade. Agora, mude o foco para o que está acontecendo dentro de você. Às vezes, multitarefas é tão comum que acabamos esquecendo a importância do simples ser. Tente imaginar sua mente como um escritório lotado, onde cada papel empilhado tem um recado importante, mas que no fundo não é tão urgente assim. Deixe que as impressoras façam seu trabalho enquanto você dá uma pausa para a criatividade florescer. Este é o momento de resgatar o que é realmente essencial: a serenidade, a alegria e, claro, o riso nas pequenas coisas. Em um passeio leve pela história da humanidade, não podemos deixar de mencionar a capacidade singular que temos de imaginar e criar. Assim como os artistas das cavernas que pintavam suas emoções em paredes rochosas, você também possui um poder criativo que merece ser explorado. Há um debate acadêmico que sugere que a criatividade pode ser a essência da evolução humana. Florir na imaginação é o que nos leva a projetos grandiosos e invenções que transcendem eras. Pense em como a criatividade é uma ponte que liga o passado ao presente, traçando um futuro radiante. E se você fechar os olhos por um instante, sinta-se em um campo aberto sob o céu estrelado, onde as constelações narram as histórias dos antigos mitos e fantasias. Cada estrela se transforma em um verso, e cada constelação
em uma narrativa, cada um deles representando um pedaço da sua própria história, cheia de riso e aprendizado. Que tal deixar que essa visualização viaje junto com você como uma canção de ninar, guiando seus pensamentos para um lugar sereno e relaxante? Quando você finalmente se entrega ao sono, imagine que os sonhos são como asas que você ganha durante a noite, levitando em direção a novas dimensões onde tudo é possível. Calorosos como um abraço da sua avó, esses sentimentos podem te acompanhar ao longo das jornadas noturnas. Você faz parte de um vasto universo, e assim como as estrelas brilham no céu, você brilha em sua própria forma, única e extraordinária. Portanto, relaxe, respire e permita-se essa experiência maravilhosa que é existir. Enquanto você solta os pensamentos preocupantes, lembre-se de que o riso, o amor e a conexão são suas bússolas. Você é o artista da sua própria vida, e a tela que se apresenta à sua frente está cheia de possibilidades. Agora, deixe os sonhos e a serenidade guiarem você em uma noite profundamente tranquila, onde a calmaria se torna parte do seu ser, embalada por histórias suaves e alegrias simples que fazem sua alma vibrar. Ao colocar os pés sobre o gelo, é como se você estivesse entrando em um novo capítulo de uma história que nunca soube que estava prestes a viver. Cada passo é uma pequena dança, um teste de equilíbrio que poderia ser um novo esporte olímpico. Você se sente como um astronauta flutuando na superfície da Lua, onde cada movimento é calculado e o tempo parece se estender entre deslizes e tropeços. Isso lhe lembra uma piada, o que o patinador disse antes de cair. Acho que eu estou em uma rotina de queda livre. Não que ele estivesse realmente tentando fazer graça à sua própria situação, mas quem não gosta de um pouco de humor quando suas pernas não cooperam? O gelo sob seus pés é mais do que uma simples camada congelada. Ele é um pedaço da história. Durante a Era do Gelo, muito antes de você sequer imaginar a ideia de dar seus primeiros passos em um palco deslizante, grupos humanos se adaptaram a esse ambiente extremo, aprenderam a caçar e se proteger, moldando suas vidas nas rigorosas condições que o frio trouxe. Compreender isso é como abrir um livro antigo e perceber que as páginas estão repletas de sabedoria. E você agora é um dos protagonistas dessa narrativa interminável que continua a se desenrolar sob suas botas. Então você percebe que o gelo não é só frio, mas é também mágico. Cada movimento que você faz pode arrancar um sorriso de quem observa, mesmo que a plateia seja apenas um cachorro que se espreguiça, prestes a entrar na dança com você. Olhando mais de perto, pequenas bolhas de ar cravadas no gelo parecem contar pequenas histórias. São as testemunhas silenciosas do tempo. Sabia que existem lagos congelados que podem ter até 10.000 anos de idade? Você pensa intrigado. É quase como estar num filme de viagem no tempo, onde o passado e o presente se entrelaçam como se estivessem dançando em harmonia. Talvez você escorregue e, ao fazer isso, cruze a linha entre a forma tímida e audaciosa. É como se cada queda fosse um lembrete gentil de que errar é humano, algo que um filósofo acadêmico poderia debater por horas. Será que o erro é realmente um fracasso ou uma oportunidade para crescer? Você se pergunta enquanto se levanta com um sorriso. Não se preocupe. Você não está fazendo uma tese de doutorado, mas essa reflexão bem que poderia encher uma biblioteca inteira. A cada novo avanço, imagine que você está se juntando a um antigo ritual de união com o gelo. A cultura Inuit, por exemplo, desenvolveu uma conexão profunda com as águas congeladas, onde cada movimento tem um significado. Ao deslizar, você começa a sentir que faz parte dessa história ancestral, que é passado de geração em geração. É como se a terra sob você tivesse vida, pulsando como um coração que existe há milênios. Você sorri novamente, lembrando-se de sua própria infância, quando brincava na neve e
criava flocos de magia com seus amigos. Cada risada ecoada era um traço que deixava marca na tela do tempo. Com suas emoções entrelaçadas, você agora aprende a fluir com a superfície. Não é apenas um jogo de pernas, é um diálogo sutil entre você e o gelo. O som do deslizamento pode ser até satisfatório, como ao raspar um lápis em um caderno enquanto faz anotações sobre suas próprias experiências. E quem diria que você poderia encontrar poesia em pequenos deslizes? Vou precisar de um seguro de deslize, você brinca para si mesmo, enquanto impõe leveza ao caos da situação. A cada tentativa, você aperfeiçoa seus movimentos e logo descobre que até os arranhões comuns devem ser recebidos confortavelmente. O autocuidado é uma prática que, assim como o gelo, deve ser respeitada. Ao invés de se preocupar com a possibilidade de um tombo, você começa a se perguntar sobre as sensações que cada movimento proporciona. O que pode parecer um revés em um instante se transforma em uma oportunidade de aprender a reequilibrar o corpo e a mente. E assim, entre um passo escorregadio e outro, surge uma nova conexão consigo mesmo. Essa jornada sobre o gelo é mais do que um simples desafio físico. É uma meditação em movimento. Você respira fundo, permitindo que as preocupações se dissolvam como flocos de neve caindo lentamente ao chão. Ao mesmo tempo, ao seu redor, a beleza do inverno cria um pano de fundo magnífico, refletindo as cores do céu e do sol que beijam a superfície branca. Você sorri ao perceber que cada movimento se torna uma forma de arte, uma tela em branco na qual você pode esboçar suas emoções. O que eu sou se não sou um artista do deslize? Você reflete em voz alta e imediatamente gargalha ao imaginar o que um crítico de arte diria sobre sua performance. Esses movimentos revelam uma alma buscando expressão em um mundo frio, talvez uma expressão de um dia de verão perdido no tempo. Enquanto isso, a hilaridade de suas próprias piadas o revigora. Enfim, você ganha confiança e permite-se tornar parte do gelo, sentindo a superfície refletir sua essência. As quedas não significam derrota, mas uma oportunidade de reinventar cada passo. Com cada deslize, uma nova camada de você mesmo se revela, uma combinação única que brinca com as limitações e os desafios. Agora, em vez de temer o gelo, você o abraça como parte dessa experiência singular e cheia de nuances. Afinal, todos nós somos personas small que gelo e muito decor dentro de nós. Pose-se sobre os pés e prepare-se para um hit finito da vida. Passe no velo e não no impacto para dançar. Um grupo de soldados romanos está diante de você. Com suas armaduras reluzentes, eles se destacam como estrelas em um céu noturno. Cada um deles tem uma expressão que mistura determinação e um leve medo do desconhecido, como alguém que resolveu experimentar o prato exótico que o amigo jurou ser uma delícia, mas que pode muito bem ser o final de seu paladar. O centurião, que parece um pouco mais nervoso do que o normal, tenta organizar o grupo, mas seus soldados, assim como você na fila do supermercado quando não consegue decidir entre dois produtos, estão mais interessados nas conversas entre si. Temos que construir um forte, gritam deles, com a animação de alguém que acaba de descobrir que seu café de manhã não estava estragado. E embora essa ideia possa soar grandiosa, você percebe que os romanos ainda estão se adaptando a essa paisagem. O chão ainda está úmido e liso, e alguns deles quase escorregam como se estivessem prestes a participar de um concurso de dança desajeitada. A verdade é que a construção de algo tão monumental não é apenas uma questão de força, mas também de estratégia. Como um jovem aprendiz de chefe que, ao tentar criar sua primeira receita, confunde sal com açúcar, eles tentam se manter firmes em meio ao riso e à camaradagem. E você não pode deixar de rir quando um soldado, um pouco distraído, acaba usando um cavalo como uma tábua de apoio, como
se esse fosse apenas um dia normal na vida de um romano. A cena é cômica e você já está começando a se apegar a esses personagens improváveis e suas falhas explícitas. Você percebe que essa insegurança inicial é comum em todas as grandes aventuras. Os romanos, como todos nós, são apenas pessoas comuns tentando fazer algo extraordinário, e você sente um tipo de empatia por eles. Afinal, já não foi você a tentar nadar em uma piscina pública pela primeira vez, com os braços e as pernas se debatendo como se ainda estivesse no berço? Foi um pouco desastroso, mas no fundo, havia uma alegria imensa em aprender. Curiosamente, uma das iguarias da antiga Roma era garum, uma espécie de molho de peixe fermentado. A maioria das pessoas detestava, e no entanto, esse condimento fazia tanto sucesso que foi responsável por estabelecer uma verdadeira rede de comércio no Império. Os operários romanos que tentavam construir sua fortaleza agora em frente a você arriscam fazer algo tão peculiar quanto negociar patês de pescado. Imagine só. Ei, você quer um pouco de garum? Troco por um barril de água potável. As complexidades da barganha são eternas. A cidade-templo, onde você agora está, tem uma história que remonta a séculos e se entrelaça com a vida de muitos, incluindo reis, mercadores e sonhadores. Você se pergunta quantas vezes o lugar testemunhou inícios como o de hoje, repletos de expectativas e medos. É como se aqueles muros, embora ainda em construção, tivessem ouvido promessas, risos e até mesmo algumas lágrimas ao longo dos anos. O campo começa a se encher de vida, e a sonoridade dos pássaros se mistura ao som da madeira sendo cortada e ao batido dos martelos que se encontram. Enquanto eles discutem a melhor maneira de construir fortificações, uma riviera de ideias surge entre eles, parecendo um debate acadêmico sobre qual é a melhor forma de montar um quebra-cabeça, do canto para o centro ou do centro para fora. E você se imagina sugerindo que eles usem a força muscular, mas com a sutileza de uma dança flamenca, equilibrando força e graciosidade. O que você não esperava era que esse tipo de entusiasmo, embora nervoso, fosse contagioso e quase elétrico. Você sente como se pudesse vibrar com eles. Nesse momento, um jovem soldado com um sorriso largo levanta uma tábua e, como um maestro à frente de sua orquestra, tenta organizar o brilho dos olhos e a boa vontade do grupo. Um forte precisa de alicerces, mas também de coragem e coração, diz ele com a seriedade de quem acabou de descobrir a verdadeira essência do que significa pertencer a algo maior. Ou seja, ele está igualmente bem intencionado, e sim, talvez um pouco pretensioso, como todos nós em nossos primeiros dias em um novo trabalho. Você mal consegue segurar a risada ao observar uma cena que poderia ser uma pintura famosa. Um dos soldados, esgueirando-se por trás de um tronco caído para pegar um pouco de água, acaba caindo com um tremendo ploft no chão lamacento. O que poderia ser um momento de desesperança se transforma em ainda mais uma vez risadas e brincadeiras entre eles. De fato, a construção do forte não era apenas um trabalho árduo. Era uma oportunidade perfeita para a camaradagem e o fortalecimento dos laços que trariam vitórias em batalhas que ainda estavam por vir. Conforme os dias passam, a trama se adensa e você percebe que mesmo as maiores construções têm seus pequenos problemas. Enganos e tropeços se tornam parte do processo, como um passo de dança inusitado em um grande espetáculo. Você, em seu lugar de conforto, sente que esses homens não estão apenas construindo paredes, mas também sonhos e um legado, muito parecido com as memórias que você guarda com carinho em seu coração. Todo esse esforço e dificuldade os tornam mais fortes. Quando o sol se põe, a cidade começa a brilhar com a luz quente e aconchegante do início da noite. Pense em como é revigorante e inspirador perceber que mesmo quando as coisas parecem difíceis, sempre há uma chance de dar risada e encontrar um novo caminho.
Estes romanos estão lutando, rindo e construindo uma nova vida. E talvez, assim como você, eles estejam prestes a descobrir que um forte não é apenas um abrigo físico, mas um lar construído com a esperança, e o riso e a união. E Raichi são coragens impossibilistas que ocorreriam Imagine por um momento o som da luz. Embora isso possa parecer uma piada de mau gosto, sua mente o leva a um lugar onde a imaginação floresce. As galáxias dançam com sonoridades complexas. Pode-se dizer que cada estrela possui seu próprio tom. É engraçado pensar que a música que flui do cosmos é tão real quanto as melodias que você gentilmente colocaria em seus fones de ouvido antes de dormir. A luz das estrelas, que viaja por milhões de anos até chegar a você, é uma canção que ecoa pelo tempo. Enquanto seus pensamentos vagam, uma curiosidade excêntrica surge. Você sabia que há trilhões de estrelas no universo, mas não se esqueça que, conforme mencionado antes, a Terra é o único lugar que tem chocolate? É impressionante como esses dois fatos se entrelaçam em uma dança cósmica de importância. Enquanto você se delicia com um pedaço de chocolate, em algum lugar, uma estrela está explodindo, criando novos elementos que eventualmente podem resultar em algo que poderia um dia se tornar um pedaço de chocolate. É quase poético, não acha? Se houvesse um debate acadêmico sobre o valor do chocolate em comparação ao valor de uma estrela, o que você escolheria? Seria a doçura efêmera ou o brilho eterno? Você continua a contemplar o céu enquanto sua mente vagueia pelos caminhos da história. Os antigos babilônios costumavam traçar constelações para registrar os movimentos do céu. Para eles, cada estrela não era apenas um ponto luminoso, mas uma parte de uma narrativa maior, um fragmento das eternas histórias que moldaram a civilização. Imagine como seria interessante estar sentado com eles, traçando linhas no céu com os dedos, desenhando suas próprias constelações imaginárias e nomeando-as com um toque de risos e histórias da vida cotidiana. O cachorrinho feliz poderia ser uma escolha popular, e quem sabe o salgadinho maravilha também teria seu espaço lá. Ao olhar as estrelas, a sensação de comunidade se intensifica, mesmo que você esteja sozinho em seu quarto. É como se você se conectasse com todos aqueles que já levantaram os olhos para o céu, desde os filósofos da Grécia Antiga até as gerações mais recentes, que se encantam pelo brilho galáctico. Você, como eles, é parte deste grande espetáculo. E essa conexão se evidencia na suavidade do momento, quando o tempo parece desacelerar e cada batida do seu coração se alinha com os ritmos da natureza. A mente então divaga para o que poderia ser e como a história nos moldou. Cada estrela parece ter uma história própria, assim como você. Sua jornada até aqui, suas experiências e os momentos que definiram quem você é, se entrelaçam em uma tapeçaria rica, assim como cada um destes pontos de luz no vasto céu. Pense em como as estrelas são como pessoas. Algumas brilham intensamente, enquanto outras têm um brilho mais sutil, mas todas têm um lugar importante na imensidão do cosmos. E não se esqueça delas, suas peculiaridades e suas singulares contribuições. Como quando você se lembrou de que a galáxia que abriga a Terra, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões de outras, e cada uma delas tem algo único a oferecer, assim como as histórias que cada um de nós carrega dentro de nós. Em meio a tudo isso, você não pode evitar o sorriso ao pensar na pergunta que todos já se fizeram: como seria a vida no espaço? Imagine-se encontrando um astronauta que diz: eu não tenho um problema com a gravidade, eu só tenho certeza de que a gravidade não me ama. A leveza disso faz rir suavemente, satisfazendo sua mente cansada e permitindo que ela relaxe na calmaria do momento. Enquanto essa imagem dança em sua cabeça, um pensamento mais profundo aparece. Todas as novas descobertas que fazemos sobre o cosmos,
Cada vez que vemos uma nova imagem de um planeta distante ou de uma estrela em formação, representa a curiosidade humana. Essa curiosidade que nos leva a olhar para longe, a buscar entender o que ainda não podemos ver, é poderosa. E você a sente pulsando através de seu corpo, como uma corrente suave de energia que o envolve em segurança. A lua agora se ergue alta no céu, iluminando a escuridão com seu brilho prateado. Você se pergunta quantos já perceberam que a lua, assim como a vida, passará por fases, às vezes cheia, às vezes minguante, e as mudanças podem ser tão sutis que só são notadas quando analisadas com cuidado. Uma comparação fácil é a vida, não é mesmo? Você sente como se pudesse aprender com essas fases e se maravilhar com o fato de que cada momento é uma oportunidade, uma nova chance. O que realmente importa é a maneira como você reage às mudanças e como as interpreta ao longo da sua jornada. E agora, enquanto você se acomoda sob as cobertas quentes, uma sensação de paz o envolve. A conexão com o universo, as risadas de um astronauta e os mistérios do chocolate e das estrelas se misturam em uma harmoniosa sinfonia. Os limites entre você e o cosmos se dissolvem e a tranquilidade deixa espaço para a contemplação silenciosa. Você se lembra de que, independentemente de quão vasto o universo possa ser, você sempre terá seu lugar, sua história e as pequenas maravilhas que fazem a vida ser o que ela é. Este é o último ato do dia, e enquanto os olhos se fecham lentamente, você se entrega aos sonhos que se entoam com o brilho do estrelim das estrelas. O primeiro deles aparece de forma inesperada. O caminho que você seguia se divide em duas trilhas. Uma delas parece familiar, coberta com as cores quentes das flores silvestres que você costuma ver em dias ensolarados, enquanto a outra, coberta de folhagens densas, parece te chamar com um sussurro intrigante, uma escolha. E você lembra das hábeis palavras de Aristóteles, que afirmava que a essência da vida é feita de decisões. Algumas das decisões, no entanto, trazem consigo um peso, como as sombras que se estendem ao longo da sua jornada. Decidindo pela trilha menos percorrida, você logo se encontra diante de uma ponte estreita, balançando sobre um rio de águas cristalinas tão tranquilas que poderiam ser confundidas com um espelho de tranquilidade. Uma figura encantadora, uma sereia, aparece na superfície da água, lançando olhares inquisitivos, como se quisesse testar sua coragem. Você sabe o que é o verdadeiro desafio da vida? Ela pergunta com um sorriso brincalhão. É ter que decidir se você quer cruzar a ponte ou se contentar em ficar aqui, admirando as vistas. Você ri, lembrando que até mesmo as escolhas triviais podem ser adornadas com sabedoria profunda, se olhadas de maneira atenta. Conforme atravessa a ponte, sentindo o vento fresco contra seu rosto, uma leve sensação de ansiedade começa a brotar em seu estômago, como se estivesse prestes a assistir a um filme de suspense. Você se lembra de um fato curioso. Há muito tempo, em 1620, os Pilgrims navegaram em direção ao Novo Mundo a bordo do Mayflower, enfrentando tempestades e incertezas, tudo em busca de um lugar que se tornaria sua nova casa. Eles não sabiam o que os esperava, mas a disposição de enfrentar o desconhecido os levou a uma nova vida. Nesse momento você se pergunta: o que estou buscando neste mundo encantado ao qual não pertenço? Continuando a jornada, você se depara com um grande carvalho, com a casca rugosa e antiga, criando a sensação de que muitos segredos estão guardados em suas raízes profundas. Um pequeno esquilo, com seus olhos brilhantes e travessos, desce do galho e decide se juntar a você. Aqui vai um desafio. O que você faria se encontrasse um desejo preso em uma árvore? Ele pergunta, tilintando uma noz. A resposta poderia parecer simples, mas você sabe que, assim como um jovem acadêmico debatendo teorias em um seminário, o verdadeiro significado de um desejo pode levar a novas perguntas. Você olha para o esquilo e sugere:
Talvez eu devesse me perguntar se é um desejo que vale a pena ou apenas um capricho momentâneo. O esquilo insiste. Algumas coisas valem a pena, mas não se esqueça de levar uma batata frita na sua jornada. O que não faz sentido, mas você ri da simplicidade de suas palavras. A sabedoria deste pequeno ser peludo ecoa em sua mente, formando uma conversa interna que é como um eco em um vale profundo. A busca por clareza em um mundo de incertezas. Sua mente, agora cheia de possibilidades, faz você pensar em como a vida é muitas vezes como uma colagem de momentos. Algumas partes são brilhantes e alegres, enquanto outras podem parecer desencontradas e pequenas. A complexidade dessas colagens é o que torna a jornada humana tão rica. Não é preciso fechado em teorias ou considerações complexas. Abraçar o mistério e a beleza dos desafios é talvez a verdadeira oferta que a vida nos dá. Enquanto você avança, a floresta parece mudar ao seu redor. As folhas sussurram entre si, como se fosse um conselho de antigas sábias que conhecem os caminhos de todos os viajantes que já passaram por ali. Assim como as pedras que guiam um rio, seus desafios moldam o seu caminho, um fluir constante que pode parecer um labirinto. Você se lembra da sensação de fazer uma trilha de bicicleta em uma ladeira, onde a adrenalina de subir proporciona uma recompensa doce ao descer. Cada desafio é como uma ladeira. Por mais difícil que seja, a descida sempre traz uma sensação libertadora. E ao final desse caminho de desafios, você encontra um lago sereno, de águas tão transparentes que você pode ver o fundo coberto de pedras brilhantes. Sentindo a energia vibrante à sua volta, você percebe que cada desafio não é um obstáculo, mas uma oportunidade disfarçada de dúvida e incerteza. Entre esses reflexos e sombras, você encontra um novo entendimento sobre si mesmo e a jornada que todos nós percorremos. Você decide se sentar à beira do lago, permitindo que a brisa suave acaricie seu rosto. Fechando os olhos, você respira profundamente e ouve o canto da natureza, que ecoa como uma bela sinfonia de pequenas peripécias vividas. Cada sonho e cada desafio tornam-se notas dessa melodia. Afinal, como disse um filósofo em um café, as asserções acadêmicas sobre a vida são como anedóticos, divertidas, mas raramente chegamos a acordos definitivos. Naquele momento de introspecção, você se lembra de que os desafios inesperados são parte integrante da jornada, assim como aquela ponte instável que você atravessou, ou o pequeno esquilo que compartilhou sua sabedoria cômica. Estamos todos navegando em um mar de incertezas, e em cada onda alta e baixa, a luz que brilha em nosso interior nos guia através do desconhecido. Assim como uma lanterna à luz de estrelas distantes, você sente que em seu coração sempre há uma luz resplandecente, pronta para iluminar os caminhos que ainda estão por vir. A vida é uma floresta mágica, cheia de desafios inesperados, e cada passo que você dá fará parte da sua história única. Enquanto isso, o som do gelo se quebrando é quase poético, uma sinfonia de estalos delicados que lembram o estalar de pipocas, mas por um momento você gostaria que fosse apenas isso, um espetáculo leve. Contudo, em vez disso, seus pés escorregam em um movimento inesperado, te fazendo deslizar mais do que você gostaria. A arte de dançar sem saber os passos. Lembra-se da sua infância, quando você tentava impressionar a todos com uma pirueta que acabava em um ploft no chão. Pois é, a vida tem o incrível talento de trazer essas memórias de volta. E você, agora um adulto, sente a mesma vergonha. Mas não se preocupe, quem nunca teve suas trapalhadas no gelo? É como um grande festival de escorregões, uma Olimpíada do ridículo. Se você tivesse um troféu hoje, seria um prêmio por tentar, e o troféu seria um par de meias molhadas, adoráveis, mas não exatamente úteis. A cada pequeno deslizar, você se lembra da força da natureza, de como o gelo pode ser tanto belo quanto traiçoeiro.
Pensa até na história do famoso explorador norueguês Fridtjof Nansen, que no século XIX se aventurou por estas terras gélidas e desafiadoras. Ele não apenas cruzou a Groenlândia, mas também fez história no Ártico. Cada passo que você dá agora se transforma em uma homenagem silenciosa a esses corajosos que enfrentaram as mesmas intempéries. Pense nisso como uma viagem no tempo. A mesma luta que enfrentam os exploradores se reflete em seus pés, tentando encontrar o equilíbrio numa superfície que parece estar em constante movimento. E isso te leva a considerar a profundidade da relação entre o homem e o ambiente. É um diálogo silencioso, um vasto debate acadêmico sem palavras, onde cada escorregão reflete a fragilidade da nossa presença neste mundo. Eis que um momento de distração surge, e ao olhar para o horizonte, você se depara com um majestoso iceberg flutuando a uma certa distância, tão azul quanto um sonho. Você se pergunta se a realidade é suave como parece, ou se a superfície da água esconde a profundidade de suas próprias verdades. A curiosidade se torna seu guia. Afinal, diga-me, quem poderia resistir a um pedaço tão intrigante da natureza? Você se lembra de ouvir algo sobre o fato de que os icebergs costumam flutuar em barcos de proporções gigantes? Quase como as pessoas que tentam se equilibrar numa prancha de yoga, flutuando graciosamente sobre as ondas do desafio emocional. Seja como for, esses blocos de gelo tão grandes e imponentes podem conter até 90% de seu volume escondido na água. A realidade e a ilusão, como você e seu próprio equilíbrio no gelo, são partes de um mesmo todo. Novamente, a superfície traiçoeira convida à risada, por mais que você esteja um pouco apreensivo. Vez ou outra, um ruído é ouvido, quase como o chamado de um barco distante que não chega a lugar nenhum, ressoando sob a crosta de gelo. Ao escorregar levemente para o lado, você se equilibra, primorosamente como um artista de circo. A sensação é tão engraçada que você começa a imaginar os elfos que habitam essas terras gélidas e que de alguma forma estão ajudando as pessoas a se divertirem em suas falhas. Algum dia, você conta para seus amigos que dançou com os gélidos elfos em uma madrugada de inverno, e quem sabe eles até acreditem. Você também percebe como a experiência no gelo é como a vida. Muitas vezes é fácil se deixar levar pelas correntes, deslizar sem pensar e acabar em uma situação inesperada. No fundo, cada desafio é um convite para encontrar sua própria força e sabedoria. O truque está em não levar a si mesmo tão a sério. E quanto mais você se diverte com as pequenas quedas, mais leve se torna o seu coração. No seu silêncio, você escuta os comentários anedóticos dos ventos, que parecem fazer piadas sobre a sua destreza. Uma corrida com a natureza e você, claro, nunca será o ganhador, mas com certeza é o fiel concorrente. Com cada movimento você vai aprendendo os contornos do gelo e como se moldar a eles, da mesma forma que a água encontra um caminho nas pedras. E conforme você avança, percebe que cada dificuldade traz uma nova perspectiva. A beleza está na fragilidade dos momentos, na dança sutil do equilíbrio e na leveza dos seus passos, que só parecem vacilantes, mas são cheios de coragem. Como as ondas de uma calmaria que se tornam tempestade, ou o riso que escapa de um tropeço, este espaço é onde o frio e o calor, a alegria e a tristeza se entrelaçam de forma graciosa. Se você olhar por um momento, vai perceber que a própria essência do lugar te observa e que as lições do gelo e da neve são parte da vida. Este é um ciclo sem fim, onde as risadas ecoam nas cavernas dos icebergs, onde o escorregar é só uma pista para a dança maior da existência. Em cada passinho, até mesmo as quedas se tornam poesia, parte de um grande estouro de risos no vasto teatro do mundo. Agora imagine que você está em um café aconchegante, onde o aroma do café recém-passado se mistura com o doce cheiro de croissants quentes. A atmosfera é um convite ao relaxamento, um pouco como
a sensação de estar enrolado em um cobertor em um domingo preguiçoso. Imagine que você está segurando uma xícara quente entre as mãos, sentindo o calor transferido para seus dedos, como um abraço caloroso. E quem diria que a bolsa de café verde, usada em diversos cafés pelo mundo, remonta a séculos atrás, quando os primeiros grãos foram descobertos na Etiópia. Os pastores de cabras notaram que suas cabras ficavam mais animadas após comer as frutas da planta do café. Isso é o que chamamos de um momento revelador. Algo como quando você se dá conta de que a senha do Wi-Fi era na verdade o nome do seu gato e não o que você pensava ser uma frase complexa. À medida que sua mente vagueia, você pode imaginar as constelações acima, como histórias escritas na imensidão do céu. São como os lustres que brilham em um grande salão, cada estrela uma pequena joia contando um fragmento de um conto que transcende o tempo. Isso se assemelha ao que você já ouviu antes sobre a física, a ideia de que os átomos que compõem seu corpo podem ter pertencido a estrelas antigas, cujas luzes se apagaram há bilhões de anos. Uma verdadeira viagem no tempo, não acha? E tudo isso se entrelaça não muito diferente da forma como você conecta seus pensamentos na atualidade, criando um diálogo interno que é tanto filosófico quanto algo bem digno de um debate acadêmico na melhor faculdade de artes. A questão seria, o que nos conecta como seres humanos em um universo tão vasto? Seria a busca por sentido ou a apreciação das coisas simples, como um momento de silêncio? Uma reflexão que poderia fazer até Aristóteles levantar uma sobrancelha. E se você se permitisse imaginar que a vida é como um grande poema, onde cada dia é uma estrofe e cada experiência é uma rima, às vezes você se depara com rimas inesperadas que surgem em momentos de descontração, como aquelas piadas que você conta em festas. Uma vez um amigo seu disse que a diferença entre um gato e um garfo é que o gato tem patas, enquanto o garfo tem, bem, garfos. Essa leveza, essa conexão com o humor que faz um coração sorrir, pode ser comparada à sensação de flutuar nas nuvens, onde cada pensamento se transforma em pura felicidade. Agora, pensando na vida à sua volta, já percebeu como os pequenos detalhes são fascinantes? Tudo ao seu redor pulsa com a história que foi construída ao longo dos anos. O fato de que a primeira viagem de carro foi feita por Carl Benz em 1885 é uma curiosidade que faz você se sentir um pouco mais conectado à evolução da tecnologia, não é? Pense na sensação de liberdade a cada vez que você entra em um carro, como se estivesse se preparando para uma nova aventura em uma estrada cheia de possibilidades. É o mesmo sentimento que um artista sente ao mergulhar um pincel na tinta. Cada golpe é uma nova história sendo contada na tela, como um poema visual se desdobrando diante de seus olhos. As luzes que brilham em cada esquina da rua, refletidas nas poças de água após a chuva, lembram você de que cria a própria beleza com cada passo que dá. O caminho que percorre é como uma dança coreografada, seguindo cada movimento sutil da vida, onde num giro ou numa volta, você se vê apresentando uma versão única de si mesmo ao mundo. E, como qualquer bom dançarino, você pode até escorregar de vez em quando, mas isso não impede que você continue dançando, celebrando o ritmo que a vida lhe oferece. Olhar para o céu em uma noite estrelada deveria ser um ato de rotina diária, como beber um copo d'água. Você se vê ali, sentado sob esse manto brilhante, perguntando se aquelas estrelas estão apenas observando ou se, de algum modo, também estão participando da sua história. É uma cena tão espetacular quanto se estivesse diante de um grande espetáculo de fogos de artifício, onde cada explosão de cor é um lembrete de que a beleza e a alegria estão sempre presentes, mesmo nas pequenas coisas. E se você tivesse a chance de conversar com essas estrelas, o que você diria a elas?
que cada momento é precioso, que as risadas simples e até as lágrimas fazem parte desse grande espetáculo. O amor, a amizade, até mesmo as disputas acaloradas sobre qual é o melhor sabor de sorvete falam do que significa ser humano. Com um sussurro e um brilho sutil, as estrelas estariam te respondendo, lembrando-o de que cada um de nós é parte dessa grande constelação de histórias que se entrelaçam. À medida que seus pensamentos vagueiam, você percebe que não há pressa, pois o tempo se desdobra como um lenço de seda ao vento. Cada dobra e cada curva trazem novos vislumbres e possibilidades, como um mapa misterioso que se revela a cada novo dia. Você sorri, sabendo que assim como o café que esfria na xícara, cada momento vivido é único e de alguma forma também faz parte de uma jornada maior. E esse é o verdadeiro presente da vida. No fundo, você sabe que essas vozes, essas perguntas, fazem parte de uma tradição que remonta a épocas em que os sábios se reuniam ao redor de fogueiras, trocando pensamentos e filosofias que moldaram a civilização. Lembre-se do famoso filósofo grego Sócrates, que com seu método de questionamento incitava o pensamento crítico e encorajava seus contemporâneos a conhecerem a si mesmos. Foi nesse espírito que a curiosidade floresceu, desbravando os limites do conhecimento humano, como um viajante num barco à vela, navegando as ondas do desconhecido. O entusiasmo dos curiosos é como relâmpagos iluminando o céu de uma tempestade, repentino, elétrico e capaz de clarear até mesmo as noites mais sombrias. Enquanto você caminha, ouvindo as histórias energéticas sobre invenções e descobertas, percebe uma curiosidade excêntrica à sua volta. Você sabia que as abelhas têm um tipo de comunicação que envolve dançar? Elas usam movimentos específicos para indicar a localização das flores repletas de néctar, como se o conhecimento desse néctar fosse um segredo bem guardado. Você acha que a última vez que se lembrou de dançar foi no meio de uma festa, uma dança de bomba. Porém, a humilde abelhinha levava esse ato de se mover a um novo patamar, convertendo sua própria dança em um mapa para a sobrevivência de sua colmeia. Quanto entusiasmo, não é mesmo? Você se sente como uma esponja, absorvendo cada fragmento de informação que flutua no ar. É como aquele famoso ditado que diz que a curiosidade matou o gato, mas a satisfação o trouxe de volta à vida. Essa pressa pelo conhecimento é como água fluindo por um rio, sempre em movimento, sempre levando consigo a busca por mais. Alguns podem pensar que essa busca incessante por saber é um fardo, mas para os curiosos é um levante glorioso. A dúvida e a incerteza tornam-se aliadas na busca do saber, as estrelas que guiam as mentes inquietas. O debate acadêmico ao longo do tempo se alimentou dessas interrogações, como se cada resposta fosse um novo ponto de partida para mais questionamentos. Imagine agora a alegria que os cientistas sentem quando falham em suas experiências. Sim, isso mesmo. Para eles, cada falha é uma nova oportunidade de descoberta. Um erro pode levar a um novo caminho. Lembre-se, o famoso cientista Thomas Edison disse que ele não falhou ao inventar a lâmpada, mas que encontrou 1000 maneiras de não fazê-lo. Essa disposição de continuar, de se levantar após cada erro, é o que alimenta o entusiasmo dos curiosos. Entre erros e acertos, eles dançam na luz do conhecimento, como as abelhas que mostram o caminho para as flores. Os curiosos são como exploradores em um vasto oceano de possibilidades. Cada nova ideia é uma ilha inexplorada, e eles sempre estão prontos para zarpar, mapear o terreno desconhecido e coletar tesouros ao longo do caminho. A magia de sua jornada é ser capaz de se surpreender constantemente. O gesto de perguntar é como arar a terra fértil da mente, onde brotam novas flores de sabedoria. Toda pergunta não respondida é uma semente de curiosidade plantada, esperando a condição perfeita para desabrochar. Mas adivinha?
A única deficiência conhecida nesse solo fértil é a falta de perguntas. Como diz o ditado, a pergunta certa é mais poderosa que a resposta correta. Enquanto você continua a explorar esse reino de curiosidade, sente que não está apenas observando, mas também fazendo parte de um fenômeno quase hipnótico que transcende o tempo. As vozes ao seu redor ecoam as reflexões de gerações passadas, como um diálogo intergeracional que aumenta o pulsar do entusiasmo e curiosidade. As grandes universidades, por exemplo, não são apenas locais de aprendizado, mas sim incubadoras dessa energia contagiante, onde a dúvida se transforma em sabedoria e a sabedoria, por sua vez, se transforma em ação. O entusiasmo dos curiosos também é visto em como eles se dedicam a pequenas comunidades de conhecimento, onde frequentemente são chamados de nerds. Mas você sabe que essa palavra é apenas um rótulo divertido que não captura a verdadeira essência de sua busca. O que esses curiosos realmente querem, no fundo, é compartilhar seus achados e experimentos, como você compartilharia uma receita secreta de família que traz à tona memórias deliciosas. As ideias se entrelaçam, alimentam-se umas das outras, formando um grande banquete de inovações que, de alguma forma, lembram as conversas calorosas à mesa de jantar. Nesse universo de perguntas e respostas, você entende que o entusiasmo dos curiosos não é apenas a busca por conhecimento, mas uma celebração da humanidade. É como a madeira que se transforma em fogueira, onde o calor é uma mistura de emoções e a luz é o brilho das ideias. Ao mesmo tempo, o contraste entre a busca eterna do saber e as alegrias simples do cotidiano é o que compõe a tapeçaria da vida. A curiosidade é um fio dourado, tecendo a complexidade de relacionamentos e experiências que moldam quem somos. Então, ao procurar a próxima ideia ou a próxima pergunta, lembre-se deste sentimento, quase como um carinho nos ombros. Você faz parte deste grande jogo de aprendizagem que cobre gerações. Seu entusiasmo, por menor que seja, é uma contribuição para essa corrente ininterrupta de curiosidade. Porque no final das contas, seja você uma abelha dançando para mostrar o caminho, ou um filósofo ponderando sobre os mistérios do mundo, todos nós somos crianças em um vasto parque temático chamado conhecimento. E se você perguntar, talvez descubra que um novo milhão de perguntas espera por você, mano. Imagine-se em um lugar tranquilo, longe das agitações do dia a dia, onde os sons da natureza criam uma melodia suave e reconfortante. O suave sussurrar das folhas ao vento, o canto gentil dos grilos e o pacífico murmúrio de um riacho distante se entrelaçam, formando um concerto harmonioso que embala os seus pensamentos. Cada nota dessa melodia é como um abraço caloroso, cercando você com uma sensação indizível de segurança e conforto. Agora, respire profundamente. Sinta a frescura do ar entrando em seus pulmões, enchendo-o de tranquilidade e serenidade. E ao expelir o ar, visualize todo o cansaço e todas as tensões navegando para longe de você, como pequenas nuvens que se dissipam no horizonte. Deixe que cada respiração leve você para um estado mais profundo de relaxamento e calmaria. Vamos prestar atenção no seu corpo. Sinta os dedos das mãos se afrouxarem e a tensão nos ombros se dissolver. Sentir-se leve como uma pluma, à medida que seu corpo se acomoda em um suporte acolhedor. Imagine que você está deitado em uma superfície macia, envolvido em cobertores fofos que o quintal da sua mente preparou especialmente para você. É um espaço seguro, um refúgio onde os sonhos e a realidade se encontram e se entrelaçam de maneira delicada. Enquanto você se solta, permita que sua mente comece a viajar por lindas paisagens que você ama. Talvez você se veja caminhando por uma floresta encantada, onde as árvores altas formam um túnel verde sobre você, e a luz suave do sol filtra-se através das folhas, criando pequenos raios dourados que dançam no chão. Ou
talvez você sinta a brisa suave em uma praia serena, onde as ondas se quebram em cadência perfeita, contando histórias antigas em suas carícias. Em cada um desses cenários tranquilos, você é livre para ser quem realmente é, cercado por uma natureza acolhedora que o abraça suavemente. Deixe essas imagens deixarem seu coração aquecido e sua alma tranquila. Elas são um lembrete de que o universo está sempre a seu favor, sempre buscando guiá-lo através das tempestades da vida e trazer você de volta para casa, onde a calma e a paz reinam. Sinta que mesmo nos momentos mais difíceis, você é apoiado por uma rede invisível de amor e segurança, conectando todos nós como estrelas em um céu interminável. E agora, enquanto a noite se aprofunda e seu corpo se prepara para o sono, envolva-se na certeza de que amanhecerá um novo dia, cheio de possibilidades. A cada passo que você dá no novo dia, você leva consigo a calma e a serenidade que cultivou nesta noite. Todas as coisas que parecem complexas e desafiadoras encontrarão seu lugar e resposta no momento certo. Lembre-se de que cada dia é uma nova chance para recomeçar. Por fim, ao fechar os olhos, visualize um vasto campo coberto de flores variadas que dançam suavemente ao sabor da brisa, suas cores vibrantes espelhando um arco-íris mágico que surge ao final de uma leve chuva. E nesse espaço sereno você se entrega ao sono, seguro de que está exatamente onde deveria estar, envolto por um manto de amor e tranquilidade que o guiará aos sonhos mais doces. Boa noite, querido viajante, que a serenidade sempre esteja ao seu lado.